7 de outubro de 2023. O que você vai escutar agora pode lhe parecer uma coisa absurda, saindo de um rabino, de um judeu ortodoxo. Pode lhe parecer assustador. Portanto, vou procurar o modo mais claro para explicar, para que não haja sombra de dúvidas do que eu vou falar. O que eu vou falar foge de todos os comentários já ditos por todos os judeus até hoje. 7 de outubro de 2023, um Shabat, uma festa judaica. Antes de mais nada, você que não é inscrito no canal, eu peço a você que se inscreva, deixe o seu like e o comentário, ele é muito importante. Pode comentar o que você quiser, pode deixar a sua opinião nos comentários. Você pode me questionar a respeito dessas palavras. 7 de outubro de 2023 foi um Shabat, uma festa judaica. Eu vou falar sobre esse assunto e sobre o assunto 3 animais e o ser humano. Uma comparação para que você entenda como deve ser o comportamento de um ser humano racional, temente ao Eterno, judeu ortodoxo, que recebeu do Eterno as regras 613 diretrizes. Foi dado o conhecimento ao homem e o Eterno pôs limites, regras, ensinou verdadeiramente todas as coisas. O maior atentado terrorista que o povo judeu sofreu até hoje. 7 de outubro foi um dia aonde vários jovens, homens, mulheres, crianças também, idosos, comemoravam um dia ao ar livre, próximo a Gaza, a faixa de Gaza, ao muro, ou melhor dizendo, a cerca de Gaza, o cercado. De um lado, um povo escolhido pelo Eterno para levar a verdade ao mundo, e do outro lado, um grupo terrorista, um povo diminuído, misturado com animais, pessoas que agem como animais, irracionais, com o ensinamento de um líder terrorista, bandido, Mohammed ou Maomé, como queira. Mas por que aconteceu isso? Porque o Eterno determinou isso. O Eterno determinou isso. Todo mal, tudo de ruim que acontece no planeta Terra contra o ser humano, contra a natureza, animais, céus e terra, mar, tudo em absoluto, todas as coisas ruins, pragas, enfermidades, vírus, tudo isso vem do Eterno, nosso Criador. Quando você está caminhando na rua e leva uma topada, tropeça em uma pedra, Stolperstein,
Um tropeço foi o Eterno. Ele é o responsável por isso. Um ente querido que morreu em um acidente foi o Criador. Ah, não, foi Satanás, foi Satã, foi os demônios. Nada disso. Todo mal vem do Eterno. Do mesmo jeito que vem todo bem. Senão ele não seria o Criador de todas as coisas. Se não fosse assim, ele não seria onipotente, onisciente e onipresente, único em tudo. Mas existe demônios? Sim, existe. Muitos demônios criados um a um. Cada um com seu requinte de crueldade, de maldade. Quando acontece um acidente, um desastre, foram os demônios. Mas, Rabino, você acabou de dizer que foi o Eterno, que foi Deus, e agora já foi o demônio. Foi os demônios, os acusadores, os servos malignos do Eterno, nosso Deus, justo e bondoso. O Eterno criou esses demônios com uma finalidade única, de provar a raça humana, todos nós. Temos o livre-arbítrio, limitado, mas temos. Quando erramos, aí vem os servos do Eterno, nosso Criador, Hashem, os demônios, criados um a um, cada um com seu requinte de crueldade. Vem com a finalidade única pela qual foram criados, acusar. Erramos, na mesma hora aparecem os demônios e diz: olha, Criador de todas as coisas, Hashem, Deus, aquela pessoa errou, e agora tua palavra, tu escreveu nas tuas leis, aquele que não cumprir será punido, cada um pagará pelo seu próprio pecado, está escrito na Torá, aqui e na eternidade. Aí o Eterno diz: vai e faz como ele disse com Jó. Quem lembra de Jó? Aquela reunião celestial, anjos, arcanjos e demônios. Foi lá no meio, aliás, e demônio, foi lá Satã no meio e disse: por a prova Jó, inocente. Ainda assim o Eterno disse: vai, prova. Da mesma forma, o Eterno diz com cada um de nós, quando erramos e quando acertamos demasiado também. Prova ele que ele está acertando demais. Quando uma pessoa é bem-sucedido em absolutamente tudo, aí vem as provações. Vem o acusador e diz: olha, do mesmo jeito que foi com Jó, tá vendo aquela pessoa ali? Sabe por que ela não erra, meu Criador de todas as coisas? Os demônios dizem ao Eterno: porque tu dá tudo a ele, porque ele é bem sucedido, porque tem uma família boa, porque tem saúde, porque isso e aquilo. Aí o Eterno diz: vai. Ele determina alguma prova para o ser humano. Então toda a maldade do mundo vem do Eterno para o bem da humanidade, porque teremos que ser provados aqui, temos que sermos lapidados para poder ingressar em um mundo vindouro eterno. Não é aquela história cristã que diz: ah, lá no céu nas nuvens com anjinhos andando de trenó nas nuvens, brincando como um desenho animado, Gasparzinho. Não, de forma alguma. O ser humano foi criado único e exclusivamente para adorar o Eterno. Mas por causa do erro, por causa da desobediência, teremos que ser provados.
Temos que ser provados aqui. 7 de outubro foi um Shabat. Aí havia pessoas da Indonésia, aonde houve aquela catástrofe, aquele tsunami, milhares de mortos. Brasileiros teve aí também nessa festa, americanos, argentinos, ingleses, pessoas de várias partes do mundo. Judeus e não judeus. Judeus ortodoxos, idosos, jovens, homens e mulheres. E crianças também tiveram aí. Em um Shabat, uma festa onde as pessoas têm que ser respeitosas nesse dia, adorar o Eterno com reverência, com amor, com muito cuidado, cautela, com estudo, racionalidade. Mas o que aconteceu nesse dia foi o que todo o mundo viu. Jovens, mulheres, idosos, estrangeiros, judeus e não judeus, simpatizantes e não simpatizantes, cristãos, pessoas de outras religiões, espíritas, adorando e outros não. Brincando, se divertindo, com roupas adequadas e roupas inadequadas. Gestos, brincadeiras, coisas que têm a ver com o judaísmo e para o dia do Shabat principalmente, e outras coisas, gestos, atos, palavras, brincadeiras que não têm a ver com o judaísmo, muito menos com essa data, Shabat. Mas o Eterno quis assim, ele determinou isso. Como ele determinou o que aconteceu com Jó, como ele determinou o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e em todas as guerras. Tudo que acontece de ruim é para o nosso bem. É uma provação para eleger os bons, uma separação dos melhores. Só para que fique sabido, eu quero fazer uma pequena observação. Para os bons, para os que têm entendimento, o Eterno escolheu um povo. No início ele ofereceu Torá a todos os povos. Ninguém aceitou. Porque o fardo é alto, foi alto para todos. Apenas um povo disse: me dá a Torá. Me dá o teu ensinamento, Criador. Cremos em ti. E o Eterno disse: vejo graça em vocês, assim como vi no teu patriarca, Abraão. E deu Torá a todos os judeus, para serem racionais, para adorá-lo com reverência, para estudar, para conhecer, para viver eternamente em um mundo vindouro, em um novo mundo vindouro, mais uma vez, outra vez, uma nova terra, um novo céu, para sempre. Dessa vez será para viver para sempre. Mas por que isso não aconteceu após o dilúvio? Se o Eterno destruiu toda a humanidade e deu a oportunidade ao homem outra vez, porque aquela não foi a outra oportunidade de vida eterna.
nessa terra, em uma terra nova. Não foi. Foi a oportunidade do homem se livrar de todo o joio, tudo que não prestava, que estava terrível a terra naquela época. Dilúvio, seres humanos, respirem melhor agora. Está em suas mãos. Mas o Eterno sabe de tudo. Ele sabia, antes do dilúvio, que iria acontecer no dia 7 de outubro de 2023. Nessa data gregoriana agora. Ele sabia de tudo, ele sabe de todas as coisas. O Eterno criou o homem racional. E ele se orgulha quando o ser humano age com racionalidade, com inteligência. Veja essa imundície no Brasil. Essa coisa terrível, essa mentira, essa nojeira que existe nesse grupo terrorista PT, guiado por um líder analfabeto, ignorante, um porco. Não, eu não vou insultar o porco, desculpa. Eu peço perdão ao Eterno, eu não quero insultar o porco. Tá, mas eu vou falar do porco daqui a pouco. Do porco, da égua, melhor, da porca, da égua e da cadela. Porca, égua e cadela, tá? Me aguarde, espera aí só um pouquinho. E não se assuste com minhas palavras. E vai ser já agora em seguida. Tá, o homem é para ser racional. Ele disse: Abraão, já que tu me questionas, Abraão, porque tu não tens herdeiros, olha as estrelas do céu. Assim será a tua ascendência. Tu serás pai de muitas nações na terra, mesmo que seja com a tua ascendência de desobediência. Ele não falou isso, mas já sabia que ia ser assim. Quando Sara trouxe uma serva para Abraão procriar com ela, e nasceram os árabes, não os palestinos. Os palestinos são africanos com peças, tá? Africanos com peças na sua corrente sanguínea, 99,9%. Aí depois se misturou com todos os povos brasileiros, ingleses, árabes, e agora com esses estupros pode ser que também tenha judeus aí, mas o que predomina é esses dois povos, persas, iranianos e africanos. Mas isso não é o problema, porque não existe problema em ser africano, iraniano. O problema é a doutrina, o ensinamento, em quem eles creem. Em um homem que professa, que ensina a matança do povo judeu. Eles não querem terra, eles não querem o território Canaã, Israel, não querem isso. Eles querem matar o povo judeu, exterminar o judeu. É isso que esse povo quer. Alguns árabes e iranianos e esse povo palestino, essa mistura de povos. O extermínio, pelo que está escrito no Alcorão, pelo que o seu líder terrorista Mohammed, Maomé, ensina: perseguir e matar a todos os judeus e aos cristãos também. E por outro lado, eles creem em Cristo, em Jesus. Em Cristo não, em Jesus, em Yeshua, como profeta. Mas se alguém
disser que Yeshua é Mashiach, morre, morto. Mas por que o judeu é diferente? E por que o judeu existe apenas no mundo inteiro 17 milhões, mais ou menos, em todo o planeta? Mais ou menos em todo o planeta Terra existe 17 milhões de judeus. 17 a 18, mais ou menos, milhões de judeus. Por quê? Teve um homem aí que disse no Brasil, um imoral, um afeminado ele, já foi comprovado, eu já provei a todo mundo que ele é afeminado. Ele disse que no Brasil existe 47 milhões de judeus. Mentira, no mundo inteiro existe 17 a 18 milhões de judeus, no mundo inteiro. Em toda parte existe judeus, em quantidade mínimas, mas existe. Os lugares no mundo onde mais existe judeus é Israel, Estado judaico, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Inglaterra, e o resto vai diminuindo a sua quantidade. Existem populações, os outros países existem populações de 300 judeus, 200 judeus, 150 judeus, 200, 300, 200, 300. Isso. $18 milhões de judeus em todo o planeta. Como o Eterno prometeu, será espalhado por toda a terra. Mas existem também os árabes, que não são judeus, mas são descendentes de Abraão, como o Eterno prometeu. Serás pai de muitas nações. Todo o Emirados Árabes são filhos de Abraão, com a desobediência de Sara, e Abraão também, com a serva Agar. Mas por que existe tão poucos judeus no mundo? E por que os descendentes de Abraão são grandes demais, aos milhares, aos milhões e milhões e milhões, bilhões? Porque o Eterno prometeu isso. Mas judeus, escolhidos do Eterno, seguidor da Torá, é uma minoria mínima, do mínimo do mínimo. São judeus, mas seguidor da Torá, não todos. Por isso que aconteceu o que aconteceu também no Shabat. Não unicamente por isso. 7 de outubro de 2023. Não unicamente por isso. Porque o Eterno já sabia, já tinha determinado isso. O objetivo é destruir o mal. E Israel terá o objetivo, terá a finalidade, terá a missão de destruir essa coxa de malfeitores, Hamas. Está escrito na Torá. E terá que ser cumprida essa profecia a qualquer preço, custe o que custar. Mas por que existe tão poucos judeus? E por que existe menos ainda ortodoxos, judeus ortodoxos, pessoas que agem com decência, pessoas que respeitam as coisas sagradas? Por que o judeu não se procria aleatoriamente, como fazem os idólatras, os cristãos, os árabes, que tem 4 a 5, 20 mulheres, mais até, que tem relação com as próprias, com os próprios familiares. Hoje, nos dias de hoje, por quê? Por que será? Porque o Eterno fez o homem racional. Porque o Eterno criou as leis
e deu ao povo judeu. Qual a diferença de um judeu para um não judeu? Eu vou lhe fazer uma pergunta. Você que está vendo esse vídeo. Muitos dirão a si mesmos, sim, eu fiz isso, e outros não. Aliás, muito ou poucos talvez, mas fizeram. É normal isso nos dias de hoje? Olha só essa palavra, normal. Que não vejo nada de normal. Ah, mas o mundo está evoluído. Tá, vamos lá a pergunta. Você já teve relação sexual com uma égua? Uma égua. A mulher do cavalo. Do jumento, égua. Tá. Você já teve relação sexual com uma porca? O animal, porca. Zoofilia. Deixa aí nos comentários. Você já teve relação sexual com uma cadela, uma cachorra, dog, kelev, uma cadela? Se um ser humano tiver relação com um desses animais, não haverá procriação. Se um ser humano, homem, tiver relação sexual com outro homem, não haverá procriação. Não existe diferença. Um homem, um ser humano, ter relação com um animal ou um homem ter relação com outro homem. É a mesma coisa. Abominável. Abominável. E mulher? Abominável. A mesma coisa. Pelo Eterno, ele abomina isso. Isso é o motivo pelo qual um judeu ortodoxo não tem relação fora do matrimônio. Uma pessoa me perguntou uma vez, Rabino, o senhor já teve relação fora do seu casamento com outra mulher? Ou o senhor acha isso que é normal ou anormal? É anormal. Isso é anormal. Mas hoje, nos dias de hoje, você olha, aí tá aí, ó. Homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher. A mulher tem relação com o namorado, com o outro, com o outro, com o outro. O homem, o jovem, tem relação com a namorada, com a outra, com a outra, com a outra. O Robinho, o estuprador, jogador estuprador do Brasil, foi preso. Teve relação com a esposa, depois estuprou uma mulher, estuprador. Depois estuprou anteriormente na Inglaterra. Acostumou. Veja a sua origem, o seu ensinamento, o cristianismo, o fenômeno, relação sexual com uma namorada, com outra, com tantas, enjoou. Depois teve que degustar 3 homens em um motel. Que lindo. O jogador Romário, com outra, gostou de uma mulher de cacho. Depois se separou, enjoou dela. Neymar, com outra, até se deparar com uma brasileira magrinha, loira, deu uma miscelânea de tapa nas nádegas. Ela não gostou e processou ele.
por abuso sexual. Teve sorte, Neymar. Não deu em nada. Mas isso é normal. Isso é normal. No mundo é normal. No mundo é normal. Agora, por que um judeu ortodoxo não age dessa forma? Porque tem ensinamento dos pais, avós, bisavós, trisavós, tetravós, Abraão, aonde o Eterno diz: não pode. Lá na frente, Moisés, olha as leis aqui para você melhorar. Tá aqui, ó, as regras. Essas são as regras para que todos hajam com decência. É por isso que existe apenas de 17 a 18 milhões de judeus no mundo. A porcentagem pela população mundial de 8 bilhões de habitantes, mais ou menos também, é mínima, do mínimo do mínimo. E os que creem no Eterno, nas leis, seguindo as leis, crendo no Eterno, guardando as leis e crendo em um mundo vindouro, não anda com esse tipo de atitude. Você que é judeu no Brasil, Benenoa, Beneanucim, Bananola, Bananolo, você que diz, sou seguidor, você que é rabino brasileiro, que gosta de homem, não pode ver um peito cabeludo que se derrete toda. Você machão, bicha macho, rabina de internet, que se derrete ao ver um peito cabeludo de um homem, que fala fino, que imita a voz de mulher, que usa lingerie. É por isso que o judeu é uma quantidade mínima no mundo. Porque o matrimônio é a união mais sagrada que existe. E os filhos gerados de um matrimônio têm que ser sagrado, tem que ser doutrinado pelos pais com um ensinamento verdadeiro para adorá-lo. Tem que implantar um chip chamado Torá na sua alma, no seu peito, e dizê-lo: só existe um Deus. E Ele nos deixou essas diretrizes. E nelas dizem, em várias passagens, não pode muitas coisas. Não posso me comparar a uma cadela. Antes do casamento ter relação com um e com o outro. Nem o homem pode estar fazendo isso com uma e com outra. Não pode se comparar a uma porca. Não pode se comparar a uma égua. Não pode fazer o que eles fazem. Você não pode agir como os árabes judeus. E muito menos como os palestinos, persas e africanos, palestinos, a mistura. Não tem nada a ver com a nacionalidade, nem com preconceito. Estou falando da doutrina. Doutrina que vem desses lugares e desses povos.
os ensinamentos. Aquilo que eles acham normal, está escrito na Torá. Não é normal, não é correto. Aquilo que eles adoram, a Torá diz claramente, é abominável, é anti-justiça. Aquilo que eles cometem, o Eterno condena. O Brasil hoje é uma imundície política. Esquerda. Imundície. Em nome de todos os brasileiros do bem, que temem ao Eterno, eu, como judeu, digo a todo Israel, a todo judeu do mundo inteiro: o partido terrorista PT e o seu presidente do Brasil, terrorista, bandido, esse partido não representa aos brasileiros, muito menos o seu presidente. Não representa o Brasil e muito menos aos brasileiros. São pessoas que nasceram por um acaso. Pessoas que foram escolhidas pelo Eterno, do mesmo jeito que os demônios foram escolhidos. Cada um com seu requinte de crueldade, de maldade, para provar a sua fé, a minha fé. Esse presidente bandido do Brasil, ele foi criado pelo Eterno, escolhido pelo Eterno, posto na presidência pelo Eterno nosso Deus, por Hashem, com seu requinte de maldade, com toda a sua imoralidade, promiscuidade, analfabeto, bandido, para provar a fé de todos os brasileiros e para confundir o mundo inteiro daqueles que não têm a cabeça no lugar. Pois, repito, todo mal foi criado pelo Eterno, assim como todo bem. Estamos aqui em um tabuleiro de jogo nessa terra. O mundo está dividido. Duas equipes de futebol, uma balança. Estamos na final já. No momento, o mal está em alta, a esquerda, e a direita está aqui. Mas isso vai ser revertido. O bem vencerá o mal. Com um detalhe: a maioria, na sua totalidade, se bandearão para o lado do mal. E o bem, a direita, será uma minoria no final. E essa minoria vencerá toda a maioria. Infelizmente será assim. E por outro lado eu digo felizmente para os vencedores. O mundo está dividido, metade direita e metade esquerda, metade do bem e metade do mal. Mas a maioria se bandearão para o lado do mal. E a minoria firme, ortodoxa, temente ao Eterno, firme e forte, vencerá o mal. Vencerá o mal. O mundo, ele foi criado pelo Eterno para que viva os bons. O Eterno criou todas as coisas. Criou a terra uma vez, destruiu, criou outra vez, destruiu, e assim foi várias vezes. Novo céu e nova terra, novo céu e nova terra.
E haverá agora um novo céu e uma nova terra, para que possamos viver eternamente nela. Não existe em lugar algum na Torá, em livro algum, aonde o Eterno diz assim: o ser humano morrerá e vai viver nas nuvens, em uma nova Jerusalém, em uma nova terra, em um novo mundo, em um mundo vindouro. O Eterno, se ele quisesse que o homem vivesse nas nuvens eternamente, ele não criaria o ser humano para viver na terra. Ele não criaria. Ele criaria o ser humano para viver nas nuvens eternamente. Aí, quando o ser humano cometesse o pecado, ele diria: o ser humano terá que morrer. Terá que morrer e voltará a viver de novo nas nuvens. Mas não foi assim. Na terra. Então, meus amigos, minhas amigas, modo de falar, não os conheço. Que o Eterno abençoe a todos vocês, homem, mulher, criança, jovens, a todos. Tenha cautela nessa terra. Cuidado. Nós estamos vivendo a final desse jogo. O mal está aí, em alta. E muitos do bem se bandearão para o mal, aos bilhões. E apenas uma pequena minoria, mínima do mínimo, vencerá todos os bilhões e bilhões de esquerda, do mal. Assim será na política também, e principalmente no Brasil. Isso que está acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos, na Arábia Saudita, no Irã, Venezuela, todos esses perderão em absoluto. O mal vencerá. E todos pagarão o preço aqui e também quando se for. Tenham cautela. Tenham cautela. Existem vídeos e vídeos e vídeos, comentários e comentários e comentários de todas as partes. Mas as pessoas têm medo de falar. Medo. A verdade, ela é uma e única. Ela abrange todas as coisas. Eu não tenho medo algum de falar a verdade, porque eu sei que a verdade cabe em todo e em qualquer lugar. E o meu advogado é o Criador. Ele é o juiz, ele é o advogado, é ele quem absolve, quem condena. Não temo, não tenho o que temer. Eu procuro andar reto nessa terra, ser justo, dizimista, carita, respeitar. Não espero absolutamente nada de você. Coisa boa de você eu não espero. Nem de você judeu, nem de você Benenoa, nem de você Bene Anossim, nem de você, muito menos de você cristão, jesuíta, e muito menos de você árabe. Eu não espero nada de você, homem, mulher, jovem, idoso. Eu não espero nada de bom de vocês, em absoluto. Eu procuro ter cautela. Procuro me defender de tudo e todos. Conversas existem por todos os lados, assim como ensinamentos, positivos e negativos.
mas eu prefiro me agarrar ao ensinamento que nos deixou o Altíssimo nosso Criador, Hashem, Torá. Esse é o meu guia, esse é o livro da OAB universal, e o juiz está aí. Eu tenho que estudar para eu mesmo ter o direito de me defender. Fico por aqui, que o Eterno abençoe a todos. Você que não é inscrito no canal, eu peço a você que se inscreva, deixe o seu like e o comentário. Pode deixar assim também, da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita. E se você acha que eu não falei alguma coisa que não é verdade, se você acha que isso não é verdade, prove. Deixa aí no comentário. Eu gosto de aprender com você. Se você tem relação com animais, eu quero dizer a você que não existe diferença também, homem com homem ou mulher com mulher. É a mesma coisa. Isso é ser irracional também. É pecado do mesmo jeito. Isso aí é um tipo de condenação. Matar o próximo também. Não ser dizimista é pecado também. Adorar a Jesus, Yeshua, é pecado também, porque deixa de adorar o Eterno. Reconhecer Yeshua, Jesus, vulgo Jesus como Deus, é pecado. Chega a ser blasfêmia isso. E blasfemar contra o Eterno é pecado também, é blasfêmia. Roubar é pecado. Maltratar os animais é pecado. Mentir, como o grupo terrorista PT faz todo tempo, toda hora, isso é pecado terrível, pecado. Ser petista é pecado. Ser petista é pecado. Você sabia disso? Exatamente. Ser petista é pecado. Porque é a favor do aborto, da imoralidade sexual, do roubo, do terrorismo, da promiscuidade, é contra o Criador. É tudo que não presta, então é pecado. Ser petista é pecado. Eu não sou teu amigo, você que é petista. Não me peça água, nem alimentação. É claro que se você pedir, eu vou te dar, não vou deixar você morrer de fome, talvez, mas não me peça. É com muito mau gosto que eu te ajudo. É com muito mau gosto. Mas está escrito na Torá. Está escrito. Fazer o quê, né? Não. A verdade, ela cabe em todo e qualquer lugar. E eu não tenho papa na boca. Não tenho a língua presa para falar. Fique em paz. E deixe o seu like. Se inscreva no canal se não for inscrito. Toque o sininho aí para receber notificações de quando eu postar novos vídeos. E se você for homem, mulher, jovem, idoso, deixa aí o teu comentário. Diz o que é que eu estou falando aí. Se é verdade ou se não é verdade. Tem coragem? Fico por aqui. Até a próxima.